pessoal, meu nome é André Godoy, eu sou cirurgião dentista, sou fundador do projeto Eu e Meu Sorriso e também sou professor em cursos de pós-graduação focados em implantodontia aqui em São Paulo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um trabalho, a respeito de uma técnica que a gente vem fazendo que vem dando muito resultado. Então, qual que é o nosso problema com um paciente que não tem os dentes, né? Percebam que quando o paciente ele chega nessa situação para a gente, vocês já estão vendo aqui o nosso projeto, né? Na verdade, qual que seria a primeira indicação para esse paciente? O que sempre foi feito? Porque os implantes, eles sempre foram orientados para serem colocados nesse sentido vertical, tá? E essa questão, ó, esse espaço que está dentro dessa linha avermelhada aqui, ó, esse aqui é um espaço vazio que a gente tem aqui na região superior, tá? Por isso que para colocar implante aqui nessa região para poder suportar uma prótese inteira, conforme vocês estão vendo aqui, eu obrigatoriamente tinha que fazer enxerto, que é o que você está vendo aqui em rosa. Porque se eu não faço enxerto, esse implante aqui, ó, ele fica dentro do vazio e assim a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Bom, de um tempo para cá, o que a gente vem pensando? Veja só, se eu consigo, e aí vai depender de cada caso, né? Se eu consigo essa situação aqui, ó, onde eu trabalho com os implantes extremamente inclinados, numa região onde eu ainda tenho osso, eu consigo uma sustentação de uma maneira muito próxima a essa aqui, só que eu livro o meu paciente dessa fase de enxerto. Quando eu livro o meu paciente dessa fase de enxerto, além de a gente diminuir a quantidade de cirurgias, né? Além de a gente trazer mais conforto para o nosso paciente, a gente acaba diminuindo bastante o tempo de tratamento. Então vamos lá. Quando eu tenho o paciente nessa situação aqui, ele acabou de chegar, e eu passo para ele que eu vou ter que fazer enxerto nessa região e enxerto nessa região, isso implica no seguinte: eu faço enxerto, que seria esse rosinha que vocês estão vendo aqui, e eu preciso esperar de 6 a 12 meses para esse enxerto aqui ele cicatrizar. Depois que ele cicatrizou, aí sim eu tenho condição de colocar os implantes conforme vocês estão vendo aqui, os implantes todos verticalizados. E aí esses implantes das extremidades, eles ficam dentro dos enxertos. A questão é que depois que eu fiquei de 6 a 12 meses esperando a cicatrização do enxerto, eu agora preciso esperar também a cicatrização dos implantes, que vai demorar aí em média mais 6 meses. Ok? Então, se eu somar o período de confecção e espera do enxerto, o período de confecção e espera dos implantes, para depois colocar os dentes, eu vou ter um tempo de tratamento aí que vai estar girando em torno de 1 a 2 anos. Isso considerando que todos os procedimentos, que a gente não tenha problema com nenhum dos procedimentos. Agora, se eu passo para esse tipo de situação aqui, ó, eu acabo evitando a questão dos enxertos, coloco os implantes de uma maneira especial, né? Esses implantes são implantes diferenciados, mas a grande vantagem seria que eu não faço enxerto, eu simplesmente instalo os implantes, e como eu estou instalando os implantes aqui em osso do próprio paciente, muitas vezes eu consigo um procedimento que a gente chama de carga imediata, que seria quando a gente instala um implante, a gente consegue uma quantidade de aperto bastante favorável, o que nos permite já realizar os dentes ainda antes do processo de cicatrização dos implantes já terem acontecido. Resultado disso seria que, quando a gente consegue a carga imediata, a gente consegue fazer a cirurgia de instalação dos implantes e entregar os dentes para o paciente, tudo isso dentro de um período aí que vai girar em torno de, eu coloco de 3 a 10 dias para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Mas se eu comparar essa modalidade de tratamento com a modalidade do enxerto, eu vou estar comparando um tratamento que demora em média 2 anos
com um tratamento que vai demorar, numa média aí 5 dias, tá? Claro que para a gente fazer dessa forma, eu dependo de um estudo prévio do meu paciente, tá certo? Eu costumo fazer todos os meus planejamentos com um software, né? Onde eu consigo fazer a avaliação num ambiente virtual para eu poder entender, para eu poder simular a minha cirurgia. E aí quando eu vou para a boca do paciente, eu já estou com praticamente tudo pronto, tá certo? E para quem ainda tem algum tipo de dúvida em relação a esse tipo de tratamento, percebam, não somente para os pacientes mais idosos, mas também para os pacientes mais novos que já possuem bastante perda de dentes, né? E muitas vezes os que sobraram, eles ainda estão doentes. Muitas vezes a gente realiza esse tipo de procedimento porque o resultado desse tipo de procedimento é um resultado, além de trazer uma condição de prótese fixa, ele também é um resultado extremamente estético, tá? Então vejam esse outro caso aqui. Esse é um caso também de uma paciente que nos procurou. Percebam que a dentição dela já estava numa situação de extremo colapso, né? E aí a gente tinha a indicação aqui de remoção desses dentes e confecção dos dentes novos para essa paciente. Essa paciente ficou muito feliz também, tá? E vejam, muitas vezes o que é colocado, né, é que é uma prótese tipo, que não é uma dentadura, mas uma prótese que é parecida com uma dentadura, é uma prótese feia. Percebam a situação inicial desse paciente e percebam aqui a situação final desse paciente. Olha o tipo de estética que a gente consegue devolver quando a gente tem liberdade para poder trabalhar todos os dentes. A gente consegue uma harmonia tanto de dente como de gengiva muito grande, o que acaba trazendo um resultado estético fantástico, tá? Vejam essa outra situação, paciente também com todos os dentes doentes, dentes que precisavam ser removidos, né? A gente faz o nosso trabalho e confecciona uma prótese do tipo que vocês estão vendo aqui, né? E aí a gente tem um resultado desse tipo aqui, ali quando a gente consegue então aquele procedimento de carga imediata, a gente tem um resultado desse tipo aí, dali 5, às vezes em 3 dias a gente consegue entregar, mas vamos imaginar que isso demorasse até 15 dias, né? Quando a gente compara com a outra modalidade de tratamento, esse tipo de tratamento aqui, ou seja, sem os enxertos, ele é um tipo de tratamento extremamente vantajoso. Tratamento que a gente chama de tratamento com implantes totais, né? A gente tem aí, lembrando que para resolver esse tipo de problema, onde a gente precisa colocar todos os dentes na boca do paciente, ou pelo menos colocar todos os dentes da parte de cima, ou todos os dentes da parte de baixo, a gente basicamente vai ter 2 maneiras de trabalhar. Uma maneira que seria trabalhando com enxerto, e uma outra maneira, que é essa que eu coloquei para vocês agora, onde a gente não utiliza os enxertos. E acho que ficou evidente a vantagem que existe nessa técnica onde a gente não utiliza enxerto, né? As maiores vantagens, então, seria a questão do tempo, né? A questão do número muito menor de cirurgias, porque quando a gente faz enxerto, muitas vezes a gente precisa fazer uma, às vezes até 2 cirurgias de enxerto. Mas a grande questão mesmo seria o tempo de tratamento, porque o enxerto ele nos obriga a esperar um período de cicatrização que vai girar entre 6 e 12 meses. Depois a gente tem que colocar o implante, tem que esperar pelo menos mais 6 meses, né? E depois a gente tem que confeccionar os dentes. Claro que nesse interim o paciente sempre fica com uma prótese provisória, com uma prótese temporária, mas quando a gente compara com esse tipo de tratamento, onde a gente coloca o implante de uma maneira especial, onde a gente coloca o implante de uma maneira diferenciada e a gente consegue instalar esses implantes sem fazer o enxerto, né? Quando a gente consegue ainda o processo de carga imediata, a gente já coloca os dentes dali mais ou menos 5 dias. E dentro dessa mesma situação, se a gente colocar os implantes e não conseguir a carga imediata, o máximo que pode acontecer seria então o paciente ficar usando uma peça temporária, só que agora por um período que vai variar só entre 4 e 6 meses, porque eu preciso esperar simplesmente a cicatrização dos implantes, uma vez que a gente não fez enxerto. Então, de qualquer forma, o tratamento sem enxerto, né, a gente chama
essa técnica A14, né? Esse tipo de tratamento é um tratamento que traz muitos benefícios para o paciente e também para o profissional, tá certo?